Muito obrigado a todos. Eu agradeço a oportunidade, né, de vir aqui a vocês falar um pouco sobre prevenção. A minha formação é em biologia molecular, mas eu me enveredei para a área de mosquitos, né, para a área de entomologia. E na área de entomologia nós descobrimos, na verdade, né, nós tivemos boas contribuições que é interessante repassar para vocês, né. Esse texto, na verdade, né, essa apresentação é um compilado de um manual de redução da exposição do Aedes aegypti que a gente deve falar para frente. Uma das características mais interessantes desse processo é se a gente fizer a pergunta sobre qual é o animal que mais mata os seres humanos no mundo. Aí tem um compilado, esse é um estudo da Fundação Bill e Melinda, mostrando os tubarões, mostrando cobras, crocodilos, hipopótamos e afins. E, impressionantemente, os mosquitos matam mais seres humanos do que os próprios humanos. Quando a gente fala em mosquitos, nós estamos falando aí de 3 a 5 mil espécies conhecidas de mosquitos. É uma série muito grande de bichos para se trabalhar. E quando a gente vai falar sobre estratégias de contenção, redução ou minimização de exposição a esses insetos, falar sobre qual mosquito torna a coisa muito mais importante. Sendo assim, esse é um dos animais, é o animal que mais mata seres humanos no mundo, mosquitos. Entre os primeiros mosquitos que matam mais estão os mosquitos da malária, que repassam, obviamente, né, a doença, mas que a gente fica com o Aedes aegypti. Eu passo para vocês fazer uma reflexão sobre como que estão presentes esses mosquitos. E eu vou focar essa apresentação em Aedes aegypti e Aedes albopictus. Esse é um estudo sobre a presença de Aedes aegypti no mundo. Esse dado que está mostrando agora mostra como que o nosso planeta vem esquentando e as áreas mais escuras são áreas de temperaturas melhores e mais adequadas para o Aedes aegypti e o Aedes albopictus. E aqui é um mapa da predição de Aedes aegypti pelo mundo inteiro. Infelizmente, o Aedes aegypti é um mosquito que gosta muito do Brasil. E o aegypti dele, ele veio do Egito mesmo, né? A nossa identificação em cima do Aedes aegypti, pela colonização, ele foi por várias vezes reintroduzido no nosso território. A última reintrodução, a ciência já falou de erradicação, apesar de muitos não concordarem, mas fato é que o Aedes aegypti se alastrou pelo território nacional e aqui continua, e a má notícia é que aqui continuará por muito tempo. Esse é o Aedes aegypti. Eu trouxe uma amostra dele aqui, obviamente eu não vou fazer igual o Bill Gates, que sai soltando mosquitos para cá, até porque eu não sei se ele está ou não infectado. Mas o Aedes aegypti, ele tem se mostrado um inimigo formidável. Ele está vivo, tá, gente? Por favor, não abram. Essas coisas acontecem. Ele foi capturado ali na região do Luxemburgo, onde eu moro, né, que é como todo o território nacional que eu mostrei para vocês, não é muito difícil de encontrar esse inseto. O Aedes aegypti, ele tem se mostrado um inimigo formidável. A antena dele, que é por onde... Essa é um exemplar de uma fêmea, vocês veem que ela é fêmea não por órgãos genitais, mas pela antena dela. A antena dela é pilosa. E essa antena pilosa, ela é um excepcional capacitor de detecção de gás carbônico, de ácido lático e de determinadas concentrações de ureia. E alguns compostos presentes na nossa sudorese, principalmente na região dos nossos pés. Ela consegue alcançar a gente a umas distâncias de 100 metros, mais ou menos, de onde ela nasce. Então, e é quase um tubarãozinho, assim. Ela sabe onde a gente está e vai ir atrás da gente. Por diferenças de concentração da nossa respiração e, preferencialmente, como a gente mostrou, o Aedes aegypti tem se tornado um mosquito
cada vez mais antropocêntrico. Então, ele tem uma preferência de alimentação, ele ganhou uma preferência de alimentação nos últimos 500 a 1000 anos, né? Não se sabe ainda, mas com certeza, pelo menos nos últimos 500 anos, por humanos. E, além disso, ele tem essa marca, essa lira, o que a gente identifica o Aedes aegypti per si. Se vocês conseguirem notar, o Aedes aegypti ele é todo pintadinho, o primo dele, o Albopictus, também mas essa lira dorsal é o fator que caracteriza o Aedes aegypti mesmo. Essas manchas, elas dão um padrão de voo característico para o Aedes aegypti, ou de todos os culicídios, na verdade, e vocês podem notar, principalmente as pessoas que têm alguma residência no interior, alguma coisa assim, o quão mais camuflável está o Aedes aegypti nas zonas urbanas hoje. É mais difícil matar o Aedes aegypti nas palmadas nos últimos 15 a 20 anos. Isso vocês podem notar, os mosquitos estão mais espertos, mais inteligentes. Como que pode uma coisa dessa? E esse padrão, ele é assim para evitar, né, para que o mosquito consiga enganar os nossos sistemas visuais. Da mesma forma que foi selecionado o padrão de picada dele em cima dos nossos pés, por exemplo, que é a região mais difícil onde a gente tem para atacar. Darwin, né, aquele que picou meu braço eu matei, aquele que picou meu pé eu não consegui matar, eu espantei e ele continuou reproduzindo. As asas têm uma capacidade do voo bastante prolongada para mosquitos, né, e esse comportamento errático também. As asas também têm uma capacidade interessante. Ela consegue proteger o Aedes aegypti contra determinados inseticidas, quando ele sente que está por fumigação. O aparelho respiratório do Aedes aegypti é aqui, chama por túbulos de Malpighi. É por lá que entra o oxigênio necessário para a respiração. E por lá também entra a grande maioria dos inseticidas. Quando há uma nuvem muito grande de inseticidas, ele simplesmente pousa e fecha a asa, diminuindo uma capacidade de defesa dele, como se ele tampasse, né, para a sua própria proteção. A visão do Aedes aegypti, o Aedes aegypti enxerga em cores, ele enxerga em alto contraste e principalmente aí a gente começa a introduzir as diferenças, né, para o que a gente fala de comportamento, ele enxerga diferença de cores entre preto e branco. Então, quando se fala que a cor preta atrai mosquitos, na verdade é o contraste entre o preto e o branco a que atrai mosquitos. Então, se você utiliza meias ou alguma coisa nesse sentido, brancas de um sapato preto, é uma chance muito grande desse mosquito de picar os seus pés. A probóscide, que tem muito jeito, gente. Um dos dispositivos que eu trouxe e vou mostrar para vocês posteriormente é baseado nesse tipo de comportamento, né? Nós criamos armadilhas com base nesse tipo de coisa. A probóscide, o Aedes aegypti, na verdade, a grande maioria dos insetos sugadores de sangue, pelo menos os que têm aparelho bucal picador, eles produzem uma substância com efeito anestésico e conseguem achar vasos sanguíneos de pequeno calibre e colocam essa saliva ao favor. Esse é o fator principal de contaminação. Ele joga a saliva no nosso próprio sangue com o vírus, com as partículas virais, suga novamente o sangue com a sua própria baba e a coisa funciona nesse sentido. As patas do Aedes aegypti mostram um pouso extremamente leve, não é possível detectar o Aedes aegypti, a não ser que ele toque um pelo nosso, pela nossa sensibilidade. E mesmo quando ela está um pouco mais engurgitada, como é o caso dessa fêmea. E a reprodução do Aedes aegypti é um dos mais excepcionais sistemas que a gente tem. Ela bota 70 ovos por postura, até 10 posturas normalmente. Então, o mesmo indivíduo pode produzir até 700 indivíduos novos para cada criador. E ela faz questão de colocar poucos ovos em muitos criadores disponíveis. E isso torna o combate ao Aedes aegypti externo uma coisa extremamente difícil de ser feita. Vou passar por uma estratégia de proteção química, já que a gente deve falar nesse manual de como que se pode proteger do Aedes aegypti. Na verdade, nós temos 3 bases a base de inseticida e a base de repelente é mais ou menos a mesma coisa. Difere-se um pouco a dose e a nossa suscetibilidade humana, né? A maioria dos princípios ativos, que é o DET, a icaridina e o IR3535, são compostos que já foram aprovados, que podem ser utilizados em crianças, em grávidas, em adultos,
Só que os fabricantes temem por algumas questões, dependendo das formulações, eu estou falando só das substâncias, e as substâncias podem, os produtos é que cada fabricante vai poder falar se ele pode ou não, porque ele coloca as misturas que ele coloca para cada um. Sobre a diferença entre lógicas de proteção, o repelente, como o próprio nome diz, ele repele, ele não mata o inseto. Então, ele afasta o inseto de você para que ele vá picá-lo em outra oportunidade, ou vá picar seu filho, sua esposa, e raramente ele vai picar o seu vizinho. Não achem que se vocês protegerem, tomarem banho de repelente, o Aedes aegypti vai sair da casa de vocês. Ele sabe que ali tem humanos suficientes, que tem muita comida para ele, e lá ele vai ficar esperando. A diferença principal, o DET, ele foi muito estudado já. Existem muitos estudos sobre ele, é uma molécula de 1970, então casos de toxicidade são muito, muito raros, né? Tem mais de 80 milhões de aplicações de DET já tecnicamente pensadas, e os casos de toxicidade são inferiores a 30, por exemplo, nos Estados Unidos, que são os estudos que a gente tem. A icaradina é uma molécula derivada da pimenta, ela é sintética, ela foi estudada de derivação da pimenta, e ela tem funcionado muito bem para a Aedes aegypti. O que acontece? Quando o fabricante, a maioria dos repelentes, eles são feitos para mosquitos. E como eu falei para vocês no início da palestra, nós temos quase 5.000 espécies de mosquitos, e todos os mosquitos são diferentes. É como falar assim, nós temos atraente ou repelente para humanos. Cada humano é um humano diferente, cada espécie é uma espécie diferente. E seus comportamentos são absolutamente diferentes. Então, o DET, como eu mostrei no mapa, esses fabricantes são fabricantes europeus e americanos e não desenvolveram produtos específicos para o Aedes aegypti. Não há produtos específicos para o Aedes aegypti. Existem repelentes de mosquitos. E a grande maioria deles são pensados em anófeles, para malária mais para o lado da África, Culex, que é o pernilonguinho que faz barulhinho de noite, para vocês. Curiosidade, o Aedes aegypti, quem pegar e botar no ouvido o mosquitinho que está rodando, o bater de som das asas deles são inaudíveis ao ser humano. E também os carrapatos. Então, os repelentes comuns de aerosol que a gente vê, para os Estados Unidos, eles foram desenvolvidos para esse tom, né? Nesse sentido, a icaradina tem se mostrado, por vários estudos, uma molécula capaz de, para o Aedes aegypti, ser mais eficiente em 1,5 vezes a 2 vezes mais eficiente para o Aedes aegypti hoje. Por esse motivo é que o Exposés de um único fabricante é extremamente caro. Mas o que não vai fazer muita diferença em cima de concentrações. O DET é tão bom quanto, só que o outro é melhor. Então, o custo-benefício precisa ser avaliado. Aqui eu tenho alguns papers mostrando, por exemplo, a ineficiência de qualquer outro mecanismo de repelência, por exemplo, do repelente eletrônico. Eu não estou falando do repelente químico-eletrônico, que é aquele que você coloca na tomada para fazer, eu estou falando daquele, tem uns que estão sendo vendidos que são ultrassom. Não funciona. Da mesma forma que a citronela e alguns óleos vegetais têm mostrado baixa efetividade para a Aedes aegypti. Então, apesar de elas serem bons mecanismos de proteção contra outros mosquitos, para a Aedes aegypti, citronela não funciona. E eu não vou falar aqui, gastar meu tempo sobre chá de canela amassada e alho e vitamina B1, porque isso também não funciona, tá, gente? Casca de laranja, sem macumba, por favor. Sobre proteção mecânica, então eu falei para você sobre proteção química. O interessante do Aedes é que é uma política diferente, que é a inversão, é que vocês possam criar um mecanismo dentro da casa de vocês ou do paciente de vocês, um mecanismo de proteção, um lugar seguro contra o Aedes. Então, telas são extremamente importantes mesmo. Se é um paciente, uma gestante, e essa gestante está numa área, mora em Belo Horizonte, por exemplo, está numa área susceptível, é muito importante que ela cubra todas as janelas dela, para que ela também evite ficar tomando banho de repelente todo santo dia.
É difícil falar de proteção também mecânica por resto, mas meias, calças jeans, isso é importante falar. Evitar que o mosquito entre em contato com a sua pele é muito importante. Tem uma curiosidade, por exemplo, pessoas que moram acima do 4º ou 5º andar de prédios que têm horizontalidade, não precisam, tecnicamente, instalar telas de proteção. O Aedes aegypti não consegue voar acima de 15 metros de altura, ainda. Essas são soluções americanas para que você fique longe de mosquito. Obviamente, não vai funcionar. E algumas soluções culturais também podem ser importantes para a gente poder fazer esse tipo de proteção. Finalizando, então, nós temos uma proteção biomecânica, que são armadilhas. Normalmente os entomólogos utilizam essas armadilhas para estudar os mosquitos. Em uma delas eu capturei o Aedes aegypti aí no meio. E a grande questão é se o Culex passa a ser o vetor de Zika. O meu tempo acabou, mas a gente deve retomar esse assunto no debate da mesa, né? Como vocês estão vendo desde de manhã, não está sendo fácil lidar com a Aedes aegypti. Os mecanismos todos nossos de combate externos, de prevenção públicos, estão exauridos, são muito fortes. As pessoas tentam muito mesmo matar esses insetos, mas eles têm se revelado extremamente desafiadores. E o Culex pode ser uma nova ameaça. E aqui é para mostrar para vocês que os mosquitos estão há mais de 45 milhões de anos na nossa frente. Então, para mostrar o quão grande é o desafio de, se não erradicá-los, impossível erradicá-los, eles já ganharam essa guerra, mas pelo menos tentar neutralizá-los nos nossos ambientes. Muito obrigado.